Olá a todos, eu sou o Enio Miranda e estou aqui no estúdio Foresp Experience, transmitindo diretamente da Wine Trade Fair e Cachaça Trade Fair, aqui no Expo Center Norte, a feira do segmento de vinhos e cachaças e bebidas finas que fornecem para o nosso setor. Nós somos a Foresp, a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, e representamos 504 mil empresas em todo o estado. E estamos aqui falando diretamente para essas empresas, para toda a cadeia produtiva e também para você, cliente dos nossos estabelecimentos. E hoje vamos ter aqui agora uma conversa bem bacana. O assunto é bar. Você gosta de bar, coquetéis, coquetelaria, quer saber como é que a cachaça virou um produto internacional? Como é que a caipirinha entrou no catálogo mundial de bebidas? Quer saber a diferença de mixologista e bartender? Vamos conversar agora com Paulo Jacovos, nosso convidado especial, que é presidente da Associação Brasileira de Bartenders. Como vai, Paulo? Tudo bem? É um prazer ter você aqui conosco. O prazer é todo meu, Enio. Um prazer estar aqui nesse podcast do Foresp, né? É uma entidade tão importante que agrega aí, como você disse, mais de 500 mil estabelecimentos no estado de São Paulo. Isso é gigantesco para qualquer lugar do mundo. Tá? Isso aí. E vamos falar aí abertamente sobre coquetelaria, sobre a Associação Brasileira de Bartenders, sobre cachaça, sobre caipirinha, enfim. Estou aqui para esclarecer e explanar sobre todos os assuntos que tiverem curiosidade. E eu vou explorar você aqui agora para explicar para a gente uma série de questões. Primeiro eu vou começar por você. Você tem uma carreira aí, passou... é turismólogo, não é? Passou por gerência geral de hotéis, trabalhou na hotelaria, bartender, autodidata no bartender, aprendeu a profissão, cresceu na profissão, até virar presidente da Associação Brasileira de Bartenders. Me conta um pouco como é que você chegou lá e como é que funciona hoje a ABB, quer dizer, qual é a atuação hoje da ABB, como é que vocês trabalham hoje? Me dá uma geral sobre isso. Então, eu comecei na profissão, na realidade, há mais de 40 anos atrás. Que eu trabalho efetivamente são 40 anos completados agora no dia 3 de maio de 2025. Que bacana, meus parabéns. Obrigado. E eu comecei como? Através de uma escola de formação profissional, a melhor que nós tínhamos na época, Senac. Uhum. Eu sou do interior do Paraná, de uma cidade chamada Maringá, e lá havia um restaurante-escola. E eu não fazia nenhuma atividade na vida. Filho caçula, minha mãe resolveu colocar na escola para aprender uma profissão. E eu fui para a escola de garçons, do Senac. Uma grande entidade, uma grande escola de formação. Mas mesmo no salão, eu sempre me entusiasmava mais pelo bar. Então, ninguém se voluntariava para ir para o bar. Porque naquela época a gente soltava Alexander e caipirinha e vinho da adega. Um licorzinho no máximo no final da refeição. Né? Então eu sempre queria ficar no bar e eu aproveitava para ler os rótulos. Era da época do whisky Passport, o Gay, do Drury's, Nato Nobles. Exatamente. E como o restaurante escola só funcionava no almoço, nem bebida alcoólica vendia, no máximo uma caipirinha ou um vinho. Passado a formação profissional, eu acabei sendo contratado por uma rede de hotéis do Paraná muito conhecida, que é dona da bandeira Marriott em Guarulhos. Perfeito. Chama Rede Deville de Hotéis. Deville, sim. De um ex-governador do Paraná, Jaime Canet Neto. Certo. O filho dele que comanda isso até hoje. Certo. E eu acabei indo fazer freelancer, como se chama hoje, mas na nossa época era extra. Isso. Fazer uma taxa extra. Eu trabalhava no comércio e os finais de semana eu fazia taxas extras. Entendi. Para ganhar o dinheirinho extra. E vai e vem, eles estavam ampliando o hotel, isso era o ano de 1985. E eles me convidaram se eu não gostaria de ser a auxiliar do bartender na época. E assim eu fui parar em hotelaria. Perfeito. E nesse de hotelaria eu entrei como auxiliar de bartender, naquela época era auxiliar mesmo. Você lavava pratos, limpava o chão, abastecia a geladeira. Para aprender a fazer um coquetel, o bartender tinha que ter muita confiança em você, senão ele não te ensinava nada. E é assim que se aprende, né? Exatamente. Começando de baixo e fazendo, praticando. E é assim eu fiquei, né? Quando eles inauguraram esse hotel que hoje chama Marriott aqui em Guarulhos, eles me convidaram para vir para cá para inaugurar o hotel como chefe de bares. Isso foi em 93.
E aí eu fiquei aqui por 3 anos, desde a abertura do hotel. A abertura de hotel, para quem não conhece, gente, não é fazer o que você sabe, é fazer o que precisa. Então eu carreguei bergê para apartamento, colchão, limpei chão. Né? E aí quando o hotel realmente foi para o soft open, aí que eu fui para trás do balcão do bar. Isso. Né? Então isso tudo faz parte dessa estrutura hoteleira quando você abre um hotel. Fiquei por 3 anos aqui, fui convidado para ir para Curitiba. Eles tinham um restaurante na famosa rua 24 horas, que hoje já não existe mais, ela só funciona até às 11 da noite. E eu fui convidado para ser o assistente do gerente de alimentos e bebida para coordenar o restaurante. Perfeito. Né? Lá eu fiquei mais um tempo e aí depois eu comecei a andar. Né? Fui para Foz do Iguaçu, voltei para Curitiba de novo, fui gerente de alimentos e bebida. E aí, então, fui convidado para a minha primeira gerência geral lá em 2003, na Rede Blue Tree, em Joinville. E aí você foi participar de campeonato de coquetelaria para chegar na ABB? Foi por essa porta, não? Não, naquela época nós tínhamos, além da ABB Brasil, nós tínhamos as ABBs estaduais. Ok. Então, para você chegar no campeonato nacional, você tinha que ser um dos 3 primeiros colocados do seu estado. Isso. Não era assim. Você é nascido hoje. onde? Eu sou nascido no Paraná. Você é paranaense mesmo? Isso, sou nascido no Paraná. Tá. Então, o primeiro campeonato que eu vi, na realidade, era um campeonato de marcas, chamado Martini Rossi. Grand Prix Martini Rossi. Isso foi no ano de 88. Certo. Eu fui 3º colocado no Paraná e fui campeão no Nacional. Aí você foi campeão brasileiro de coquetelaria. Isso. Que ano foi isso? 88, meu primeiro campeonato que eu ganhei. Teu primeiro campeonato, 88. Isso. A ABB tem aquela relação com a IBA, a International Bartender Association. E quando você é campeão aqui ou ganha aqui, você vai concorrer lá fora. É assim ainda hoje, não? É assim? Nesse caso, era um campeonato de marca, eu fui para a Itália. Você foi para a Itália. Que é onde é a sede da Martini Rossi. Interessante. A IBA fazia parte desse evento, mas não como organizadora. Era organizadora Martini Rossi. Era cooperativa, né? Cooperavam juntos. Perfeito. Mas depois eu tive a oportunidade de participar, falando um pouquinho sobre minha carreira. Eu fui campeão brasileiro 6 vezes de coquetelaria. 6 vezes? Isso. Puxa vida. E tive a oportunidade de representar o Brasil em 4 campeonatos mundiais. 4 campeonatos mundiais. Um em 90, na Cidade do México. Em 94, que eu acabei indo por esse campeonato que eu ganhei em 88, eu não tinha ido ainda, da Martini Rossi, na Itália. Um em 2001, durante o único campeonato mundial que foi realizado no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu fui o representante brasileiro. Nós estamos falando aqui de bartender clássico sempre. Perfeito. Eu vou entrar no assunto do clássico. Exato. E em 2016, no Japão, a última disputa que eu tive, campeonato de coquetelaria, foi em 2016. No Japão, também como representante mundial. Além disso, eu sou campeão luso-brasileiro em 2002 e campeão pan-americano também em 2002 de coquetelaria. Parabéns, você não vai conseguir nem carregar todas essas medalhas que você tem. Mas isso é interessante para você que está assistindo, ver como é importante a formação que vem da experiência de base, você passar por todas essas áreas para conhecer o funcionamento, a gestão inteira do bar. Não é? Você tem como ideia, por exemplo, naquela época existia essa formação de base muito maior. Hoje, infelizmente, nenhum por cento dos colaboradores que trabalham nos nossos estabelecimentos, hotéis, bares e restaurantes passaram pelo Senac. Quer dizer, não há essa visão, há uma visão mais de elitização. Enquanto as escolas dos sindicatos patronais nossos de todo o estado de São Paulo, junto com as escolas do Sintoresp, nós fazemos um trabalho muito bacana nessa formação de base que é fundamental nesse processo. Quer dizer, como é que é hoje essa visão? Você que lida com os profissionais, que é uma associação de profissionais, você sente essa questão de formação de mão de obra, a importância disso? Como é que os profissionais hoje que são bem formados, quer dizer, o bartender tem essa visão completa, se colocam no mercado em relação a essa mudança toda de mercado, a entrada da indústria, da tecnologia, da geração Z, dos novos jovens que estão aí? Como é que funciona um pouco essa relação, essa formação de mão de obra? E vocês estão tendo dificuldade, estão indo bem? Como é que você vê esse processo? Bom, Enio, eu vou falar que o grande problema hoje é de atendimento, de hospitalidade. As pessoas precisam entender que a primeira coisa que a gente faz na venda de um serviço dessa área que a gente trabalha, de bar, restaurante, de hotéis,
não é vender o produto em si, o produto faz parte do processo. É do bem receber, da hospitalidade, como a gente diz, que vem desde quando surgiram as primeiras hospedarias, né? Isso. Lá que é a essência do nosso setor, que é a hospitalidade, lógico. Século XVI, século XVII. Então, isso hoje praticamente está desaparecendo, porque não há mais escolas de formação básica. Perfeito. Ensinar coquetelaria, ensinar os processos de bem receber, tudo isso, a escola tem obrigação e deveria fazer. O que a gente não tem mais é gente procurando por essa formação básica. E aí eu vou pegar esse gancho para perguntar para você essa questão hoje que virou uma moda, você falar mixologista, né? Quem acompanha a profissão lá de trás e quem é do setor entende que o bar é uma divisão, um departamento do restaurante, do hotel muito importante. Precisa de uma gestão esse processo. Qual é a diferença hoje do bartender para o mixologista? Por que hoje virou moda e as pessoas falam sou mixologista? Qual é a diferença do bartender e do mixologista? Eu vou resumir isso numa frase bem direta, né? Que todo bartender é um mixologista, nem todo mixologista é um bartender. Explica isso um pouco para a gente. Vou falar um pouco sobre a palavra bartender, tá? Porque a Associação Brasileira de Barman foi fundada em 1970, mas naquela época nós tínhamos barman para homem, barwoman ou barlady para mulher. Okay. Tá? Então, há mais de 20 anos, nós mudamos a definição para a Associação Brasileira de Bartenders. Porque para nós não importa o gênero que está preparando, importa que ele prepare um coquetel perfeito. Lógico. Né? Então, assim, o bartender é aquele que tem a visão da hospitalidade como um todo. Ele recebe o cliente no bar dele, ele apresenta o cardápio, ele faz sugestões de coquetéis clássicos ou autorais dele próprio, ele prepara os drinks, ele serve, ele leva a conta ao cliente, ou seja, ele pega do início do atendimento até o final. Entendi. Né? Então, ele faz toda essa composição do bem receber do cliente. Ele não terceiriza para outros, né? Como normalmente acontece no restaurante. O maître recebe, tira o pedido, passa para o sommelier tirar o pedido de vinho, e daí o cominho vem e traz o couvert, e depois o garçom serve, enfim, aquele processo todo. Então o bartender faz isso do início ao fim. Do início ao fim. Mas resumindo, qual é a diferença então entre um bartender e um mixologista? É que o mixologista normalmente ele só está concentrado em preparar novas receitas de coquetéis. Perfeito. Nem em executar os coquetéis clássicos. Então ele fica ali fazendo misturas e testes, né, para tentar descobrir novos coquetéis. E o bartender, né, também faz o serviço completo. Né? Claro. Porque mix, né, vem da palavra em inglês mistura, e logia vem do grego estudo. O bartender também é um criador de coquetéis. Ele cria para eventos ou para cartas especiais ou para competições, e ele também tem que estudar a composição dos ingredientes para poder fazer aquela mistura. Olha que gancho legal, quer dizer, a mixologia é aquele trabalho da mistura, da criação do coquetel, não é? Mas o bartender, ele cuida de todo o processo, ou seja, o mixologista, ele não vai ser um chefe de bar. O chefe de bar, aquele que cuida, porque você tem o chefe de cozinha, você tem o cozinheiro, o chefe de cozinha, não é? O chefe de cozinha cuida de todo o processo, o chefe do bar cuida de todo o processo de compra, definição, preços, cálculos, estoque, né? Toda essa visão de controle do bar que é importante. E o mixologista é só o que faz aquela parte. Isso ficou famoso também por causa da indústria, por causa do charme de fazer a mixologia. Falando do charme, como é que dentro da linha clássica vocês incorporaram aí os malabarismos, o flair? Como é que funciona essa parte? Na realidade, no dia a dia de um bar, nós não temos como fugir do clássico. Claro. Porque você tem que dar um atendimento preciso, com coquetéis bem feitos, bem preparados, tá? E de maneira eficiente. Então, não há nem o espaço. Por exemplo, você falou do flair. Tá? Para que a gente possa trabalhar o flair, aqueles que têm habilidade, eu preciso ter pé direito. Tá? Entendi. O máximo que você tem é o que a gente chama de working flair, que é alguns movimentos com o dosador, com a bailarina, com as garrafas na hora da preparação. Perfeito. Tá? Mas isso em alguém bem treinado. Agora tem uma coisa que é o seguinte, eu já assisti campeonato brasileiro e outros campeonatos, já participei como jurado, e é muito interessante notar o seguinte, as regras da confecção, do tempo de confecção, das proporções,
do acerto do volume, do modo de apresentar. Quer dizer, você poder participar disso, você conhece a profundidade da profissão. Não é só fazer o coquetel, é fazer daquela maneira correta que você... E isso é regulado ou regulamentado pela IBA, pela International Bartender Association. Exatamente. E eu lembro que eram 50, hoje são 100, mais de 100 101. Coquetéis cadastrados internacionalmente pela lista, pelo catálogo oficial da International Bartender Association, que a ABB representa aqui no Brasil. Nós ficamos muito orgulhosos quando a caipirinha entrou nessa... Que ano foi isso? Em 1994. Em 94 a caipirinha entrou na relação internacional. Isso, mas tem um detalhe curioso que poucas pessoas ficaram sabendo. Em 2011, na lista que soltaram em 2011, eles tiraram a caipirinha. Eles tiraram a caipirinha? Por quê? E na época eu me lembro, o presidente era o Viana, né, e fui eu até que redigia a correspondência para a IBA, dizendo qual foi o critério para retirar questionando isso, claro. Não, nós estamos mudando a lista. Não, mas se o critério é os melhores coquetéis de cada país e conhecido mundialmente, por que saiu caipirinha? E aí nós conseguimos trazer novamente... Colocar de volta a caipirinha. E eu digo por quê? Porque naquela época já estava virando comercial essa lista. Influência da indústria. E nós não temos nenhuma cachaça patrocinando a IBA até hoje. Olha só que coisa. Então hoje nós levamos caipirinha no peito e na raça. Olha só a indústria da cachaça, marcas de cachaça, a oportunidade que vocês estão perdendo aqui, não é? Então, a caipirinha voltou, claro, na próxima lista em 2012 e permanece até hoje desde 94. Quem fez um grande trabalho em conjunto com a ABB para levar a caipirinha em 94 foi agora é dia 18, fez 2 anos da partida, ele foi o mestre Derivan. O Derivan, nosso bartender mais famoso do mercado, o icônico Derivan. Bartender, e o mais clássico de todos. Isso. Ele nunca deixou de ser um bartender clássico. Você nunca viu ele jogando garrafa para cima, fazendo movimentos de working flare. Nada disso. O terno era aquele branco impecável, a gravata longa. E por isso é eterno, é simbólico esse trabalho. A única coisa que mudou no Derivan ao longo de todos os quase 40 anos que ele foi bartender foi o penteado, né? Foi o penteado. Ele ficou careca. O penteado e a barriga, né? Inclusive, ele foi homenageado ontem aqui. Pelo grande trabalho que ele fez. Sem dúvida, o legado dele. Da caipirinha. Exatamente. E da cachaça. Né? Agora, recentemente entrou também para a lista um outro coquetel brasileiro. Fala pra gente. Na realidade, o Rabo de Galo. O Rabo de Galo. É um coquetel que surgiu lá na década de 50, quando o cinzano italiano veio para o Brasil. Né? Os cinzanos de Turim. Cinzano, a família Cinzano, Conde Cinzano. Exatamente. Então, quando ele veio para cá, bebia-se no Brasil ou cachaça, ninguém bebia vermute, na década de 50, né? Ou bebia no máximo uma bebida que a gente chamava de traçado, que era um copo pequeno, uma dose de cachaça bem larga e um traçado de sinar no fundo. Entendi. Era só um traço. Só isso. Né? E as pessoas bebiam. Quando a Cinzano veio para cá, ela não sabia o que fazer para botar o vermute dela para vender. E aí ela foi pesquisar e ela encontrou a receita popular do Rabo de Galo. Isso. Né? Ela teve a brilhante ideia de criar o coquetel. Cocktail. Exatamente. Em inglês a palavra cocktail, Rabo de Galo. Né? E ela, para entrar, como ela fez? Ela começou a incentivar as pessoas a colocar um dedo de sinar, 2 dedos de vermute tinto, cinzano, né? E completar o restante do copo com cachaça. Aliás, isso é muito divertido, né? Quer dizer, a criatividade brasileira do coquetel se transformar no Rabo de Galo. Exatamente. E inclusive, ela encomendou, naquela época, a Cisper, não era a Nadira, a principal fábrica de copos, a criar um coquetel que hoje nós chamamos de martelinho. Um que a gente toma pingado em boteco. Entendi. Né? E se você olhar aquele copinho, que ele parece a cabeça de um martelo, ele tem uma lista, 2 listas, e aí a lista maior de cima, que era exatamente a medida para fazer o Rabo de Galo. Um traço de sinar, 2 traços de vermute cinzano, e o restante você completa com cachaça. Olha que interessante, né? E o vermute, que é uma bebida, essa semana passada acabou na minha casa uma garrafa que eu tinha lá de vermute de Torino. Uma delícia, espetacular. E a influência da Itália para poder levar o nosso popular Rabo de Galo a nível internacional para vender mais
vermute, né? Quer dizer, a ideia essa é a deles ideia. é o cenário vermute, É o não a cenário cachaça, vermute, né? tá, Porque entendi. nós continuamos fracos em termos de patrocínio. E então quer dizer que cachaça. na receita da International Bartender, o rabo de galo não vai cachaça? Vai cachaça. Vai a cachaça também. Vai cachaça, a maior cinar... parte é cachaça, tá. a parte do meio é o vermute tinto, mas tá. lá já está até especificado que é cinzano, tá. E aí cinar, que é o traço. E aquela a questão da nomenclatura cachaça internacional, registro de marca, isso já acabou esse problema ou ainda Na tem? realidade, nós temos um grande problema com cachaça. Gringo não consegue falar o nome cachaça. Esse é o maior problema que nós temos. Até 10 anos atrás, a cachaça brasileira era classificada como rum. Rum do Brasil. Como rum, isso. Atualmente, ela é conhecida como aguardente de cana brasileira ou cachaça. Perfeito. A maior resistência sempre foi dos americanos, né? Entendi. Usar esse termo. Eles generalizavam tudo que era feito de cana-de-açúcar de rum. Entendi. Né? Hoje a gente já tem isso. Mas eu até falava agora há pouco com o seu próximo entrevistado, o Wilson, né, que talvez duas das maiores dificuldades que nós temos para levar a cachaça para o mundo inteiro. Né? Primeiro, o apoio do governo fundamental. Fica aí que você vai ver a conversa do Wilson, vai ser muito legal. A primeira, o apoio governamental. A segunda, a união dos produtores de cachaça. Perfeito. Tá? E a terceira, arrumar um termo que seja mais fácil para o gringo falar. Que ele chegue no balcão do bar e fala, me dá uma pinga aí. Porque cachaça ele não vai conseguir pedir. É a pinga. Deixa eu falar um assunto agora que é muito importante para nós, é muito importante para o nosso setor e para toda a cadeia produtiva e para a regulamentação do trabalho da profissão no Brasil. Como está essa questão da regulamentação da profissão do bartender no país? Isso é um processo em andamento? Não está? Como está isso? Existe um trabalho nesse sentido? Como é que está, em que fase está essa visão? Isso está andando ou não está andando? Ou é necessário fazer um trabalho mais forte na política, nos legislativos, para que a profissão de bartender possa ser regulamentada? E depois disso você vai me contar algumas receitas aqui legais para o pessoal aprender a fazer. Perfeito. Bom, isso praticamente está na Câmara Federal, tem um projeto de um deputado de Pernambuco. Existe o projeto na Câmara. Para regulamentar. Aí parou na mão, acho que tem um relator. Tá. Eu não me lembro agora, é uma deputada de Brasília. Tá. Né? E isso não andou mais. Está parado, numa relatoria em Brasília. Não andou mais. Entendi. Tá? Então, assim, como vão surgindo outros projetos e com um volume de interesse maior dos deputados, isso alguém sentou em cima e não andou mais. Agora explica para a gente, alguém pode estar perguntando lá, qual é a importância disso? Né? As pessoas, as culturas vão mudando, as formas de trabalho vão mudando. A gente sabe a importância disso dentro da linha de trabalho, quer dizer, como funciona isso que você estava dizendo. Me conta você, da associação que tem os profissionais, qual é a importância da regulamentação da profissão? A importância é a valorização do profissional, que é um profissional específico. Tá? Eu sempre digo que muitos restaurantes vivem do lucro do bar. E as bebidas, os coquetéis, o serviço de bebida sai do bar. Né? Não que não tenha importância a cozinha, não que não tenha importância o serviço de salão. Mas um bartender, às vezes, em dois, eles dão mais lucro do que a margem do bar é mais alta que a margem da cozinha. Precisa de 10 ou 12 profissionais pelas especificações. Claro. Então, assim, ninguém mais hoje quer trabalhar atrás do balcão do bar de um bar ou de um restaurante. Claro. Né? Por quê? Porque hoje o piso salarial do bartender é o mesmo de um garçom. Isso. Só que o garçom, ele ganha 3 ou 4 vezes em gorjeta o que ele ganha de salário. Sim. E o bartender raramente às vezes ele não recebe participa. uma gorjeta. Às vezes não participa. Né? Então, assim, a tendência que nós temos, Enio, se não regulamentar isso e não valorizar, eu digo que em mais 2 décadas nós não temos mais bartenders clássicos no Brasil. Entendi. Quer dizer, perde-se a cultura, perde-se a história e não se valoriza a profissão. Quer dizer, quando ele tem uma regulamentação, um número de registros de regulamentação, ele é valorizado no mercado de trabalho e você mantém dessa forma a cultura do atendimento, da hospitalidade e da qualidade do bartender clássico. Eu te dou um número hoje. 50% dos denominados, que se denomina bartender ou mixologista hoje, trabalham por conta própria. Entendi. Eles fazem festas de aniversário, casamento, churrasco. Eles não querem mais trabalhar por conta
do piso salarial. Entendi. Né? E isso é uma tendência de cada vez mais nós termos gente envolvida com isso e não ter mais ninguém atrás do balcão dos bares. Paulo, para terminar aqui o nosso papo, fala para a gente uma receita sua, uma receita que você prepare, que seja acessível para o pessoal preparar em casa. O que eu vou chegar em casa no final de semana com a minha esposa, com os meus amigos, um casal de amigos para jantar em casa, a gente vai tomar um vinhozinho, mas eu vou fazer um coquetel. Me fala uma receita que é infalível numa situação dessa, que todo mundo vai gostar, para eu fazer sucesso entre os meus amigos. Bom, primeiro vamos falar uma receita para os homens, né? Tá. Você acabou de falar que você ama vermute. Isso. Tá? Então, resumidamente, vamos falar do coquetel mais consumido do mundo nos últimos 3 anos, que se chama Negroni. O Negroni. Mas o Negroni original. Como eu estive lá em Florença... Fala do seu... Vai falar do original. Eu faço o clássico. O clássico. Rapidinho. O Negroni, ele surgiu do Milano Torino. O que é Milano Torino? Era partes iguais de Campari, que é de Milão, e vermute tinto, que de Torino. De Torino, do Piemonte. certo? Isso, depois ele evoluiu por uma mistura que o americano começou a pedir, que era o americano. O americano chegava, pedia para colocar uma fatia de laranja e água com gás. E ele virou o coquetel americano. Né? E, inclusive, lá em Florença, que você falou, tem um bar chamado Negroni, que eu estive nesse bar algumas vezes lá. Repete para a gente a receita clássica do Negroni. A receita clássica do Negroni. Partes iguais de gin, hoje, atual. Perfeito. Gin, vermute tinto, qualquer que seja a marca. Vermute e uma tinto. Coisa que não tem como tirar, que é a marca, que é Campari. Que é o Campari. Gelo, você pode fazer montado, e meia fatia de laranja Bahia. E meia fatia de laranja. Perfeito. Não? Quando você fala partes iguais, quer dizer, eu posso fazer um volume maior ou um volume menor. Depende de quanto você quer fazer. Se eu quiser fazer uma jarra de Negroni, eu faço um terço, um terço, um terço. Tá? E para as mulheres? Para as mulheres, eu diria que uma clássica caipirinha de tropical. E como é a caipirinha tropical? Tropical você pode... A de limão mesmo? Isso. Você vai usar limão. Não existe caipirinha sem limão, tá? Perfeito. Tem muita Aí gente vira que batida. Isso, não, é isso? Não, mas não é por isso. É porque assim, a maior parte hoje faz caipirinha de fruta. E não tem como fazer sem o limão. O limão que vai agregar acidez com a cachaça, ele vai linkar. Ok, então, perfeito. ao invés de eu usar um limão inteiro, eu vou macerar meio limão. E aí eu vou escolher a fruta de preferência da mulher, o maracujá, o morango ou o caju. A caipirinha é com limão sem casca ou é com limão? Não, com casca. Com casca. Com casca. Eu só tiro os extremos e tiro aquele excesso da parte branca. Ok. Vou macerar e pra gente que é amador em casa, eu vou colocar gelo e aí eu vou colocar uma dose de cachaça. Se eu preferir vodka, eu vou colocar uma dose de vodka. E se eu preferir rum, eu vou colocar uma dose de rum. Ela só vai mudar o nome. Caipirinha, sempre com cachaça. Caipirosca, com vodka ou caipiríssima com rum. Não? E agora tem aquela questão, o pessoal bate caipirinha, mas eu já vi nos coquetéis, ela é mexida. Isso é só para os profissionais. Na sua casa, você vai perder muito tempo mexendo, você não vai conseguir acertar e na casa você bate mesmo ali, você põe dentro da coqueteleira, você já amassa dentro da coqueteleira, Pronto. Põe o gelo, põe a sua dose, dá 3 ou 4 agitadas e passa para um copo. Mas no profissional ele mexe. Sempre montada, nunca batida. Sempre montada. Diferente do que dizia James Bond. Quer dizer, o mexer né? é montar. Isso. Perfeito. Você vai macerar no próprio copo com açúcar, não é com xarope de açúcar, nem com açúcares amarelos. Tá bom. Né? Vai quebrar um pouco o gelo, encher o copo, colocar uma dose larga de cachaça ou do outro destilado, se mudar o nome. Perfeito. E com a bailarina você vai misturar aquilo tudo bem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Paulo Jacobs, presidente da Associação Brasileira de Bartenders, um craque, explicando para a gente a importância da coquetelaria clássica para a gente poder manter a nossa história, a identidade, o trabalho e a completa hospitalidade dessa linda profissão que é a profissão do bartender. Muito obrigado a vocês pela audiência. Quero agradecer também a Vivax TV, nosso parceiro fantástico aqui que está fazendo essa produção, parceria com a Forest para produção de conteúdos. Fique aí que você vai ver mais material, mais conteúdo bacana, profissional e entretenimento para vocês. Muito obrigado por todos.